Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema de hoje é análise pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo na Vila Belmiro às 4 horas da tarde. Antes de fazer o comentário sobre o jogo, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros conteúdos assim que eles forem ao ar. Gostou desse vídeo? Deixa um like também para que o YouTube recomende meu conteúdo para outras pessoas e compartilha também nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e a gente possa crescer com o canal cada vez mais, tá certo? Bom, falando sobre esse jogo, é um jogo já de times com um momento recente ruim na temporada. O Santos estreou jogando contra o Grêmio no sul do país e perdeu o primeiro jogo e no meio de semana tropeçou dentro da Vila Belmiro e empatou em 0-0 com o Audax Italiano. O Atlético Mineiro, por sua vez, na estreia do Campeonato Brasileiro, perde para o Vasco jogando no Mineirão e no meio de semana perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense pela Libertadores. O Galo também perdeu na primeira rodada da Libertadores, dentro de casa para o Libertad, não vive um bom momento, também tem essa questão envolvendo o Kudê, ele quase que saiu do time, enfim, um momento um pouco de turbulência na cidade do Galo, e agora um jogo, uma segunda rodada, em que os dois times precisam vencer, porque a gente sabe que no final do campeonato, os pontos que são deixados pelo caminho nas primeiras rodadas acabam fazendo falta, então tropeçar e perder pontos no começo do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, nunca é bom. Falando sobre o time do Santos, primeiramente, né, o time deve ter duas mudanças forçadas. A primeira, a gente lamenta aqui a lesão do Felipe Jonathan. Aos 12 minutos do primeiro tempo contra o Audax Italiano, ele sobe para disputar uma bola. Quando cai, acaba torcendo o joelho. Inicialmente o Santos divulgou que havia sido uma entorse no joelho, mas depois dos exames ficou constatado uma ruptura total dos ligamentos do joelho. O Felipe Jonathan deve perder o restante da temporada, infelizmente. Nenhuma lesão é boa, ainda mais essas lesões graves de joelho que acabam tirando o jogador, né? Acaba impedindo que o jogador exerça a sua profissão, isso nunca é bom. A gente lamenta, deseja boa sorte, boa recuperação para o Felipe Jonathan. No lugar dele, o Lucas Pires deve ser titular, né, ser mantido como titular nos próximos jogos, ganha a concorrência muito provavelmente do Gabriel Inocêncio, que é um lateral direito de origem, mas que jogou na lateral esquerda pelo Água Santa, deve ser aí o reserva imediato, já que na direita, apesar do João Lucas ainda não estar 100%, deve ser ali brigar por titularidade com o Natan. E na frente, com a expulsão do Soteldo, o Santos deve ter o retorno do Mendonça. Enfim, o Soteldo foi expulso, né, no primeiro jogo contra o Grêmio, então o Mendonça deve ser titular. No mais, o Santos deve ir a campo com João Paulo, Natan, Messias, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima, e na frente Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. Eu vou mais para frente falar do encaixe, algumas coisas positivas e negativas desse esquema, mas antes eu queria falar do Atlético Mineiro para depois a gente projetar a parte tática desse confronto. O Atlético Mineiro, como eu disse, no meio de semana perdeu na Libertadores. Eu separei aqui a provável escalação que o Globo Esporte traz para o Atlético Mineiro. Então, segundo o GE, o Atlético Mineiro deve vir a Vila Belmiro nesse domingo com a seguinte escalação: Everson no gol, Saravia na lateral direita, Maurício Lemos e Bruno Fux no miolo de zaga, e o garoto Rubens na lateral esquerda. O meio de campo formado pelo Batalha, volante, Patrick e Johan ou Zarate no meio de campo, e na frente o Pavon, o Paulinho e na frente o Hulk. Pensando assim, parece que o Atlético Mineiro joga num 4-3-3, né? Mas em alguns momentos, pelo que eu pude observar em outras partidas do Atlético Mineiro, é como se eles tivessem uma formação num 4-1-3-2. O Batalha na cabeça de área, fazendo a proteção, uma trinca pelo meio, né, o Pavon aberto de um lado, o Patrick aberto do outro, fazendo aquele corredor pela esquerda, e o Johan ou o Zaratio por dentro. E na frente, o Paulinho e o Hulk jogando centralizados como dois atacantes. Pegando essa possível formação, essa possível formatação de 4-1-3-2, eu vou tentar colocar aqui o campinho para vocês. Na verdade, a projeção é como se os times estivessem jogando praticamente espelhados. O Santos num 4-2-3-1, que às vezes se confunde com um 4-3-3, né? Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo na frente, e o Atlético Mineiro também.
qual que é a grande questão tática, esse duelo tático para o jogo de domingo? O Santos vai ter dois laterais que se destacam pela sua característica ofensiva. O Natan, contra o Audax Italiano, por exemplo, quase faz um belo gol, em que ele sai da direita por dentro, fazendo uma finta, dribla 3, 4 jogadores, mas acaba errando a finalização. E o Lucas Pires também não é um jogador que se destaca pela sua valência defensiva, né? Então, acho que a grande preocupação do Santos vai ser esse equilíbrio tático. Por quê? São dois laterais que se soltam bastante, que se jogam bastante para o ataque. Em compensação, o Mendonça ainda faz um pouco mais isso. Mas pela direita, o Ângelo não é um jogador que dá muito bote, né? Não é aquele jogador que é marcado por essa entrega defensiva, coisa que o Lucas Barbosa, por exemplo, faz bastante. Então, a minha grande questão é como o Santos vai ter esse equilíbrio tático para evitar que os laterais, o Pires e o Natan, fiquem expostos, fiquem o tempo inteiro no mano a mano contra os jogadores de velocidade de beirada do Atlético Mineiro. Então acho que essa é a grande questão, né? Como o Odair vai formatar o time taticamente para evitar esse desequilíbrio. E caso o Atlético se poste nessa linha com um único volante e 3 meias, a grande questão é essa superioridade numérica, né? O Atlético teria uma trinca de meias, enquanto o Santos teria 2 volantes, o Fernandes e o Dodge. Então isso é um elemento a mais que justificaria a necessidade dos pontas do Santos voltarem para marcar. Mas em contrapartida, o Santos também pode se aproveitar dessa superioridade numérica quando estiver com a bola no pé. Se o Atlético Mineiro joga com apenas um volante e tendo 3 jogadores do Santos para marcar, o Santos vai ter, em tese, liberdade para jogar ali na intermediária ofensiva, né, intermediária defensiva do Atlético Mineiro. Então acho que a grande questão é ver como o Odair e o Kudê vão equilibrar os seus times para que eles consigam ter volume ofensivo quando tiver a bola no pé, mas também um balanço defensivo que não deixe as zagas expostas. E aí, uma questão que eu queria colocar, só para que o vídeo não fique muito longo, eu imagino, né, já tinha falado isso no pré-jogo de Santos e Audax, falei também no pós-jogo, parece bastante claro que o Santos vai fazer um campeonato brasileiro, uma sequência de temporada, com um time reativo. A gente viu nesse jogo contra o Audax como o time do Santos é incapaz, e por mais dolorido que possa ser dizer isso, o time do Santos é incapaz de furar bloqueios. Eu nem acho que o Atlético Mineiro vai vir para a Vila Belmiro jogando fechado com 2 linhas de 5. Longe disso. Acho que é um time que tem condição sim de, mesmo jogando fora de casa, tentar propor o jogo. Então eu acho que jogando na Vila, mesmo jogando na Vila, o Odair vai dar a bola para o Atlético Mineiro e vai sair no contra-ataque. E foi mais ou menos dessa forma que o Santos fez 2 bons jogos recentes que agradaram o seu torcedor. Contra o Botafogo de Ribeirão, em Ribeirão, o Santos vence por 2-0, dá a bola para o Botafogo. E contra o Grêmio, apesar de ter perdido, o Santos também deu a bola para o Grêmio, se fechou e saiu no contra-ataque. Acho que isso a gente vai ver se repetir nesse jogo contra o Atlético Mineiro. A grande questão é a seguinte: diferentemente desses 2 outros jogos que eu citei, o Botafogo de Ribeirão e o Grêmio, na escalação para esse domingo, talvez seja a primeira vez que o Odair vai poder fazer o que ele mais gosta, que é esse jogo de contra-ataque, com opções de velocidade. Se a gente voltar e olhar as escalações, nesses 2 jogos contra o Botafogo e contra o Grêmio, os jogadores de beirada do Santos não eram jogadores velozes. A gente tinha o Lucas Barbosa pela direita e o Daniel Ruiz pela esquerda, que são jogadores que entregam defensivamente, eles voltam para ajudar, mas não são jogadores velozes. O Daniel Ruiz é um meia de passe, um jogador de jogo cadenciado, enquanto o Barbosa também é um jogador muito aplicado, mas que não é o jogador mais rápido. Contra o Grêmio, o Santos vai ter, de um lado, o Mendonça, né, que é chamado de Speed Mendonça, e o Ângelo pela direita, que é um jogador também um pouco mais veloz. Então, talvez pela primeira vez, o Santos vai ter condição de jogar no contra-ataque com opções de velocidade pelas beiradas. E aí, eu quis deixar isso por último para fazer um link com coisas que têm acontecido com uma certa frequência no jogo do Santos que não me agrada. Que é o seguinte: a quantidade excessiva de lançamentos, de chutões que o time do Santos dá. Então, vamos imaginar uma situação em que o Santos dá a bola para o Atlético e se fecha. Recupera a bola. Nesses 2 jogos que eu citei, mas também contra o Audax Italiano, o Santos abusou de lançamentos. Até separei aqui
para falar para vocês. O Messias tentou 11 lançamentos e acertou só 2. O Eduardo Bauerman tentou 5, acertou só 1. E o Rodrigo Fernandes tentou 8 e acertou só 3. Ou seja, é uma jogada muito improdutiva do Santos, porque o Santos sai para o contra-ataque no chutão. Talvez porque não tinham esses jogadores de velocidade para você espetar uma bola para eles. Nesse jogo, o Odair tem essa oportunidade. Vai ter o Mendonça e vai ter o Ângelo. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para que o Santos, se optar por jogar no contra-ataque, como eu acredito que vai acontecer, tenha condição de jogar pelo chão. Sobretudo porque se a gente for comparar a altura do Marcos Leonardo com a dos zagueiros do Atlético Mineiro, a desvantagem ela é brutal. O Marcos Leonardo tem 1,74 m, enquanto o Lemos, uruguaio, tem 1,86 m e o Bruno Fux tem 1,90 m. Ou seja, se o Santos insistir mais uma vez nessa quantidade absurda de lançamentos de chuveirinho, o Marcos Leonardo vai sair no prejuízo, porque os dois zagueiros que vão marcá-lo, que vão pegar esse jogo de frente, são muito maiores do que ele. E o Marcos Leonardo não é esse jogador para ficar brigando pela bola aérea com um chutão para frente. É aquele jogador que precisa receber a bola no chão para sair de frente e atacar a linha do adversário. Então, eu acho que o Santos vai ter sim condições de jogar no contra-ataque de uma forma um pouco diferente, deixando o chutão de lado para jogar uma bola um pouco mais espetada para os jogadores de beirada, para quem sabe pegar a zaga do Atlético Mineiro vulnerável, sobretudo pelo lado esquerdo, tá? O Rubens que deve jogar, existe a possibilidade do Dodô jogar, mas caso o Rubens jogue, ele é um jogador, um meia esquerda ali que na base jogava mais avançado, mas que no profissional quebra um galho de lateral. É um jogador bom, um bom jogador, uma promessa do Atlético Mineiro, mas não é ali, não se destaca pela marcação. Então, se o Santos souber explorar essa jogada do mano a mano do Ângelo em cima dele, acho que o Santos pode ter um caminho interessante para chegar ao gol e vencer, para que a gente, não mude o roteiro que vinha sendo escrito. O Santos chegou para jogar contra o Audax italiano, na verdade contra o Grêmio, uma sequência de 3 vitórias consecutivas, agora já está 2 jogos sem vencer. Se não vencer o Atlético Mineiro, a gente vê o oposto da situação e chegará a 3 jogos sem vencer, que não é nada bom. E o Atlético Mineiro também imagino que vai agredir o Santos porque, como eu disse, perdeu os 2 jogos da Libertadores e já perdeu também na estreia do Brasileirão. Então eu projeto um jogo bom e acho que o Santos tem sim, não é o favorito na minha opinião, mas tem condições de fazer um bom jogo para, diante do seu torcedor, somar 3 pontos para não se complicar no Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso, diga aqui nos comentários o que você achou, o que você projeta para esse jogo, se você concorda com a minha análise, se você acha que a escalação que o Odair deve mandar a campo é boa. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber esse e outros vídeos assim que eles forem postados. E divulga esse vídeo, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, com seu amigo que gosta do Santos, que gosta de futebol. Diga a ele que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube e eu conto com a sua audiência para crescer cada vez mais. Então nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, o pós-jogo desse Santos Atlético Mineiro. Esperamos que seja com vitória. Um abraço a todos e até a próxima.